galera do bem! Começamos mais uma live, esse momento que a gente fica aqui ao vivo, batendo esse papo mais direto para tirar as dúvidas de vocês e falar um pouquinho mais da gente. E hoje eu tô aqui com a Sheila, e ela é experiente em mediunidade, trabalha a vida inteira, né, Sheila? Já há um tempão. Um tempão. E vai tirar algumas dúvidas, conversar sobre o tema, sobre a experiência dela. E eu queria começar perguntando como que foi a sua entrada na mediunidade? Como você descobriu que era médium? Como que você procurou o trabalho? Enfim. Bem, na realidade, eu não entrei na mediunidade. A mediunidade que entrou na minha vida e em mim, né? Verdade. Durante praticamente a minha infância inteira. Porque eu sou filha de pais espíritas e médiums, né? E a minha mãe era assistente do seu Jerônimo Candinho, lá em Palmelo, né? Que durante muito tempo foi a única cidade espírita, completamente espírita do mundo, né? Hoje em dia não é mais assim, mas já foi. E o meu pai também era espírita, mas ele trabalhava num centro de Umbanda, no Rio de Janeiro, né? Um pouco diferente, né? E a gente fazia culto em casa todos os dias, como na Umbanda é visto diferente, né, do que no espiritismo guiado pela obra de Allan Kardec. Tinha manifestação mediúnica em casa. Então era assim, uma coisa muito normal para mim, sabe? E com 18 anos foi que eu comecei a prática mediúnica formal mesmo, mas a mediunidade fez parte da minha vida, no meu desenvolvimento como criança e jovem, com muita tranquilidade, muita naturalidade. Entendi. E aí você passou a estudar o espiritismo por Kardec também desde pequeno, ou teve um momento em que você viu que esse era o caminho mesmo para você, a sua escolha? Não, desde criança. A gente fazia o culto do Evangelho em casa todos os dias e era sempre com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, com a Gênese, Céu e Inferno. Eram as obras de Kardec mesmo. E as de André Luiz, mensagens de Emmanuel, elas estavam sempre presentes ali no nosso cotidiano. Legal. Então foi bem natural, né? Não teve aquela quebra assim, ai meu Deus, sou médium, o que eu vou fazer? Não. Foi não. A gente cresceu assim, tá doente? Antes de levar ao médico, vamos aplicar o passe da água fluidificada, né? Fazia realmente parte da vida, Exatamente, né? Fazia parte da vida. Muito legal. E, assim, o pessoal que está assistindo a gente talvez seja o primeiro contato que tem com mediunidade ou está começando a estudar. E como é que a gente poderia rapidamente conceituar a mediunidade? O que é ser médium? Bem, tem um seminário do Divaldo Franco que eu até recomendo depois quem tiver condição de ler, que leia, né? E que escute também, que é o que é a mediunidade e o que são os médiuns. Tem um seminário de 2 horas, né? Onde ele vai falar sobre o histórico da mediunidade na humanidade e na nossa vida, como é que isso funciona. Então, é muito importante a gente perceber que a mediunidade é uma capacidade humana. Então, existe mediunidade desde que existe o homem sobre a Terra, porque é a capacidade que nós temos de entrar em contato com outros planos da vida que não somente o material, né? Sim. Então, não é uma coisa misteriosa, não é alguma coisa escondida, não é um místico, dom, né? Não é um dom assim no sentido de que ninguém chega com a varinha de condão, né? Mas você nasce com essa faculdade e vai desenvolver mais ou menos de acordo com a sua missão na Terra, né? Inclusive porque o nosso corpo físico tem que ser preparado para isso. No livro dos médiuns mesmo, se fala que nós temos o nosso sistema nervoso central diferente das outras pessoas, porque os nervos são mais sensíveis, né? Tem até em outras obras falando que é a respeito da barra de mielina, que é uma coisa que recobre os nervos, e ela é mais fina quando a pessoa tem uma mediunidade mais ostensiva. Mas aí, no caso, são os médiuns ostensivos, Exatamente. Porque médiuns todos somos, né? Isso. Então, esse grau seria da intuição, de o que é normal, assim, geral para todo mundo, seriam quais tipos de mediunidade? A intuição é a mediunidade que todos nós temos, né? Todo mundo fica de vez em quando com alguma vozinha, né? Uma ideia brilhante, uma ideia assim, né? Que não sabe de onde veio. Exatamente. Como eu sou inteligente. Na maioria das vezes a gente entrou em conexão com alguma coisa que não era nossa, né? Mas externamente veio para nos ajudar ou para nos atrapalhar, né? Também. Isso depende da faixa vibratória em que a gente estiver no momento. É legal, né? Porque às vezes a gente fala de mediunidade e lembra logo do trabalho mediúnico, assim, né?
de quando a gente pode realmente se conectar com a espiritualidade amiga. Mas a mediunidade também está no contato com quem a gente vibra, e essa vibração pode não ser tão legal, né? A gente sabe que vive num mundo cheio de camadas de dimensões, né? O médium faz isso, ele faz a ponte entre uma dimensão e outra, né? Isso hoje em dia tem em filme, desenho animado, né? É uma ideia bem comum, já faz parte do imaginário. E, inclusive, tem vários produtos midiáticos que estão disseminando essa ideia da mediunidade, né? A gente já viu em novela, já viu em filme, vê em revista, em jornal, né? Então, aparece isso como notícia e como tema de conversa na televisão, no rádio, no cinema, em vários momentos, né? Da nossa cultura atual. Sim. E, gente, lembrando que a ideia aqui é que a gente converse entre a gente e com vocês também, por isso que a gente está ao vivo. Então, comentem, façam perguntas, contem a experiência de vocês, tirem dúvidas, aproveitem que a gente está aqui nesse bate-papo com esse assunto específico. Mas se vocês tiverem algum outro comentário, ideia para a gente fazer tema, live ou até mesmo vlog, o que vocês acham, comentem aí que a gente vai ficar de olho, assim que der a gente responde, né? E para que serve a mediunidade, assim? Por que existem médiums? Bem, o Chico sempre dizia uma coisa, né? Que médium era a pessoa que não conseguia se consertar de outra forma. Então, antes de qualquer coisa, a mediunidade é um grande instrumento de autoaperfeiçoamento, de autoevolução. Porque para você ser um médium equilibrado, você precisa ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos, né? Você precisa ser mais tranquilo, mais sensível, mais controlado, mais harmonioso. Porque se a gente vai veicular a mensagem de alguém que está em perturbação, se você já pode estar perturbado. Pois porque senão aí a coisa fica complicada, vai né? juntar dois. Fica difícil você manter uma harmonia se a coisa estiver bagunçada de um lado e do outro, né? É a mesma coisa, o médico, para atender, ele não deve estar doente. Porque ou ele vai pegar alguma bactéria, algum vírus, ou né? até mesmo passar. Ou mesmo vai comunicar isso. Então, ou ele se fragiliza ou ele fragiliza os outros. É a mesma coisa. Então, quem está trabalhando com mediunidade precisa ficar mais harmonizado. E isso em todas as áreas da vida. E é um desafio cotidiano, né? Não é alguma coisa que a gente consiga resolver assim, estalando o dedo. Pede atenção diária, pede cuidado diário e constante. Sim, não é o trabalho de um dia, né? Não é o trabalho de um dia e nem é um trabalho preso entre paredes de uma reunião mediúnica, né? Que é assim que a gente chama o momento que está destinado para aquela atividade no específico. O médium ele vai viver e ele pode estar recebendo as intuições e as influências em todos os instantes da vida. Enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está numa conversa com o vizinho, enquanto ele está na vida familiar, né? A gente tem um contato com o mundo espiritual que é ininterrupto. A gente é que fica achando que muitas vezes a pessoa vai se tornar médium porque ela vai parar um momento da vida para se dedicar àquilo. Não uma chave, né? Você não liga e desliga a mediunidade. A gente dá, quando está mais equilibrado, a gente controla a efusividade, né, desse fenômeno dentro da reunião mediúnica e dá uma diminuída na sensibilidade no restante do tempo. Mas isso é parte da nossa educação. Entendi. Tem gente que quando está muito no início não consegue fazer essa separação. É isso que eu ia perguntar. É bem comum as pessoas, quando começam a perceber que são médiums, não conseguirem ter esse controle, digamos assim, né? O momento de dar uma passividade, um momento que não é bom, um momento que ele está preparado, um momento que não está. E aí esse aperfeiçoamento se consegue a partir de quê, assim? O que é necessário para a gente se conhecer e conseguir usar a mediunidade para o bem? Bem, primeira coisa que o médium não pode ter é orgulho. Porque é difícil, já começou, né? Bem. Por quê? Porque enquanto a gente está aprendendo, as pessoas que já sabem mais do que nós vão falar conosco, ó, fulano, isso, aquilo outro. Aquela postura de aprendiz, exatamente, né? A gente tem que desenvolver uma postura de aprendiz. E aí é que vem o grande desafio, é que essa postura de aprendiz tem que permanecer para sempre.
Você é sempre um aprendiz. Exatamente, porque a nossa mediunidade, ela muda de modelo, de configuração, o tipo de entidade de espírito que você atende se modifica de acordo com a sua fase da vida, né? Não é uma coisa que permaneça estática. Eu, por exemplo, eu trabalho com psicofonia e com psicografia, mas eu já vivi todos os tipos de fase na minha mediunidade. Eu não sei se o pessoal sabe o que é. Seria legal descrever, assim, o que é a psicofonia e o que é a psicografia. A psicofonia é quando você fala o que o espírito está te comunicando, né? E alguém vem, conversa com ele, porque na maioria das vezes é um espírito que está em alguma situação de necessidade de ajuda, né? Ou ele está sofrendo muito, ou desencarnou e não sabe, né? Então, a gente fala e o dialogador vem e conversa com o espírito através de nós. E a psicografia é quando você escreve o que o espírito dita. Todos esses tipos de mediunidade a gente pode encontrar muito bem explicadinhos lá no livro dos médiuns. E eu recomendo realmente que quem está curioso com esse assunto inicie, né, pelo melhor material. Ótimo. A gente já tem algumas perguntas aqui. Natália Mota. A mediunidade ostensiva poderia acontecer com qualquer pessoa? Bem, ela pode acontecer com qualquer pessoa que tenha vindo preparado para ser médium ostensivo, né? E na maioria das vezes, isso ocorre para chamar a pessoa para o trabalho. Porque a gente faz um planejamento da nossa volta reencarnatória, né? E a reencarnação não é nada mole, né? Não. Mas a gente, às vezes, vai se desviando, né? Do caminho que foi planejado para aquela existência. E pode acontecer alguma coisa muito fora do normal, justamente para puxar a gente e dizer, opa, peraí, volta para o lugar porque você tem uma tarefa nessa questão, né? Então, a pessoa pode, durante esse primeiro momento de despertar, ser envolvida em fenômenos de efeito físico, né? Então, escutar a voz, o objeto cair, um susto, um susto. É aquele sustão que leva você Pra quem não conhece... Nossa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí a pessoa vai, né, se posicionar de novo e trabalhar essa questão com mais interesse, com mais método, com mais educação. Mas aí você tinha falado que já tinha uma predisposição física. Essa pessoa já teria essa predisposição física e aí esse chamamento vem caso necessário. Exatamente. Porque a nossa vida, ela é planejada. A gente aqui não lembra, né? Muitas vezes a gente não conseguiu participar desse planejamento porque o nosso nível de consciência não era assim tão bom. Mas quanto mais evoluído, quanto mais conscientes nós somos, nós participamos do planejamento da nossa vida. E o nosso corpo é pensado para isso. Para as atividades. Então, se eu vou vir uma cirurgiã, com certeza meu controle de movimento vai ser muito melhor, né? Se eu vou vir professor, eu vou ter desenvolvido outras capacidades, e se eu tiver que vir com mediunidade ostensiva, meu corpo físico também tem que estar preparado para isso. Legal. Rodrigo Brandt, tem como tirar a mediunidade caso eu não queira? Tipo, vim médium, mas eu não quero isso. Tem como eu... Não quero mais, toma aqui, devolvo. Como é que é? Tem? Eu acho que vai muito mais da vontade, da espiritualidade superior do que da nossa mesma. Porque muitas vezes o que a gente quer é o que a gente não deve fazer, né? Não. Muitos momentos da nossa vida, eu quero só dormir. Que pena, vai ter que levantar e vai ter que trabalhar, né? Mas quando a espiritualidade começa a ver que aquele artefato está mais prejudicando do que ajudando, tanto a própria pessoa quanto a coletividade, é possível, sim, haver uma suspensão da faculdade mediúnica. Mas se a gente... Mas não pela própria pessoa, né? Isso é feito pela espiritualidade superior. Mas então, se uma pessoa é médium, mas não gostaria, assim, tá sofrendo com isso, o que ela deveria fazer? Se ela não pode desligar ali Se educar. Se educar, se conhecer, se controlar e começar a usar a mediunidade não para se projetar, para tirar proveito próprio, né? Mas para ajudar as pessoas. Encarar isso como uma experiência de autoajuda e de ajuda mútua, né? Porque é esse o foco. Todos os instrumentos que a providência divina coloca nas nossas mãos só tem essa finalidade. É fazer a gente ter experiências educativas mais significativas, né? Que melhorem a gente. Exatamente. Tem um fio então, aqui.
Se a gente não tiver essa consciência, a gente pode começar a fazer besteira e, para não prejudicar o coletivo, a espiritualidade vem e a mesma ligação que foi planejada para o nosso corpo físico, ela pode ser desligada pela espiritualidade. Sim. Tanto que a gente tem no Evangelho uma frase que diz, né, que é melhor que entreis na vida sem uma mão ou sem um pé ou sem um olho, do que terdes todos e, né, e não usá-los bem. Não usá-los bem. Então, aquilo que está mais prejudicando do que ajudando pode ser retirado, mas a pessoa que perde a capacidade mediúnica por mau uso, ela está perdendo também uma grande oportunidade. Então, antes de desistir, a gente fica, oh, meu Deus, me tira essa maldição. Muita gente fala isso, né? Estudar e se melhorar, porque aí a pessoa estudando, conhecendo o fenômeno, se tornando uma pessoa melhor, automaticamente o fenômeno vai entrando numa região de equilíbrio que possibilita muitos ganhos. Até porque quando a gente muda a nossa vibração, até quem está ao nosso redor, a companhia muda, então já facilita. Exatamente. Né? Temos mais perguntas. André, poxa André, seu sobrenome é difícil. Ostrufka. A mediunidade pode ser desenvolvida quando a pessoa não possui um grau ostensivo? Assim, ela nunca sentiu, imagino que seja isso, nunca sentiu nada, mas quer desenvolver a mediunidade. Isso é possível? Bem, a gente desenvolve a mediunidade toda vez que a gente se desenvolve como pessoa. Acho que eu vou ficar batendo nessa tecla até o final. Porque uma pessoa melhor consegue melhores ideias, melhores intuições, né, melhores contatos. Muitas vezes, alguém que não é médium, nunca foi em reunião mediúnica, não sabe nem essa palavra, não sabe nem o que existe, ela consegue veicular a ajuda de uma maneira muito legal. Tem um exemplo muito bonito no livro Sexo e Destino, do André Luiz, em que uma das personagens lá está tão desiludida da vida que ela quer se matar. E ela chega na farmácia, né, e pede um remédio dizendo que é para a cachorrinha dela, que a cachorrinha está sofrendo muito e ela quer dar aquilo ali para acabar com o sofrimento do animal. E aí o cara vai buscar o remédio e o espírito protetor que está tentando que ela não se suicide, chega perto dele e começa a dizer, olha, para pensar, olha bem essa moça, será que ela vai dar para a cachorrinha mesmo? Olha o olho triste dela. E a pessoa absorve, chega a me arrepiei, a pessoa absorve aquele sopro, né, de intuição e realmente olha pela janelinha e vê que ela está enxugando lágrimas. Aí ele vai, em vez de dar o remédio veneno que ela queria, ele dá um analgésico leve. E aí ela toma, mas porque ele não deu o que ela queria de verdade, ela não morre. Né? Ela não consegue se matar. Por uma intuição mesmo. Exatamente. Então a pessoa mais sem nenhuma projeção social, sem nunca ter escutado esse conceito, sem nunca ter estudado mediunidade como um objeto, né, de vivência, de prática mística, espiritual, sei lá como é que alguém encara, ela pode ser médium de um socorro gigantesco. Receber a intuição para dar um bom conselho, fazer uma pergunta-chave numa hora que põe a pessoa para pensar, entendeu? Então é muito legal a gente procurar pensar a mediunidade não como um dom dos escolhidos, mas como uma faculdade humana que, quando bem educada, vai fazer bem para a humanidade inteira. E se a pessoa quer trabalhar em reunião mediúnica e não tem a mediunidade ostensiva, existem outros trabalhos dentro da reunião, né? Exatamente. Dialogador, o passe, sustentação, não é? Tem vários papéis, né? E a pessoa fica achando, eu não sou médium, só sou dialogador. Meu Deus. O dialogador. Mas eu vou contar. Quando eu entrei na mediunidade de um ano, tive que sair por causa da faculdade. E tava naquela coisa, né? Todo mundo começando a desenvolver. E eu, nada. Aí eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada quando o professor falou, não, mas ser dialogador também é legal, tal. E eu tipo, mas tá todo mundo aqui vendo, escutando coisa. E eu, dialogador? Agora não. Mas com certeza é muito importante. E o que o dialogador é um grande médium intuitivo. Sim, porque ele não vai dialogar. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não vai dialogar com as suas próprias forças. Ele precisa do amparo e daquele sopro espiritual na hora do diálogo para ele tocar o espírito que precisa ser ajudado da maneira adequada, né? E ele, como não sabe, ele não viu, ele não conhece, não tem
um currículo e um portfólio do espírito. Olha, quem vai se comunicar hoje é o fulano de tal, que era isso e aquilo, e passou por isso, por aí. Não, ele não tem realmente isso. Intuição. No máximo 30 segundos, ele tem que entender quem é o espírito, do que ele precisa para ele conseguir fazer um diálogo adequado. Pensa bem que intuição gigantesca a pessoa não tem que ter para fazer esse serviço bem feito. E aí, a Priscila Torres está perguntando, como eu faço para saber se eu sou médium? Não precisa saber, já é. Né? Mas assim, tem algum sintoma, algo que aconteça na sua vida que seja crucial, não sei. Isso depende do grau de ostensividade mediúnica, né? Tem gente que é médium a vida inteira e não se toca disso. Porque é tão natural, né? Tão natural, tão normal, né? Agora, acho que a gente não precisa sair procurando sinais diferentes, né? Mas tomando consciência de que a mediunidade é uma capacidade humana, está presente em todas as pessoas. E se eu me desenvolver melhor como pessoa, eu também vou desenvolver essa faculdade. E aí talvez os sinais apareçam, entendeu? Porque quando a gente está num patamar de progresso melhor, o que acontece? Vão chegar coisas diferentes para a gente, né? Se a gente está num trabalho cheio de níveis hierárquicos, quando a gente está lá na base, vai chegar um tipo de demanda para a gente. Sim. Você vai subindo de nível, vai chegando outro tipo, né? Até você conseguir perceber aquela empresa no seu todo, né? Sim, com todas as ligações, tomar decisões, etc. É mais ou menos por aí. A gente que está ainda no início não tem que ficar tão preocupado com os sinais, mas com que tipo de pessoa que eu sou. Porque o tipo de pessoa que eu sou, eu vou ser sendo médium. Eu não vou me cortar ao meio, dizer agora eu sou pessoa, agora eu sou médium. Não, isso é um todo, indivisível, né? E o que a gente faz como pessoa, a gente também vai fazer como médium. E o que a gente aprender como médium, a gente vai aprender como pessoa. E tem como diferenciar o que é mediunidade, por exemplo, uma intuição. Tem como eu saber, isso não foi ideia minha, ou isso foi ideia minha? É mais importante do que saber se foi ideia minha ou ideia de outro espírito. Saber se a ideia é boa. Exatamente. Que tipo de ideia foi essa, né? Porque se foi minha ou se foi de outro, não interessa. É boa? Faz. É ruim? Não faz. Como é que eu decido o que é bom? Também tem essa coisa. É bom, é tão relativo, né? Tão cheio de nuances, né? Fez mal para você, fez mal para alguém, não é bom. Não interessa. Mas eu sou um malzinho, porque mal bem que não, já tá mal, não é quantidade. Exatamente, é qualidade, né? E muitas vezes tem gente que é capaz de se bloquear no seu desenvolvimento mediúnico só para tentar descobrir, é meu ou não é meu? É meu ou não é meu? Sou eu que tô falando ou não sou? Aí pronto. Aí a pessoa pira. Porque tem hora que nós estamos num grau de afinidade tão grande com o comunicante, seja na reunião mediúnica ou não, que não dá para você saber. Sim. Por quê? Porque você está pensando igual, está vibrando igual, né? Na hora que eu estou com muita raiva, chegar um espírito perto de mim com raiva, eu não vou saber se a raiva é minha ou se é dele. Né? Os dois estão sentindo aquilo? Os dois estão sentindo aquilo. Mesma coisa, se eu gostar muito de alguém, chegar perto de mim um espírito protetor daquela pessoa, eu não vou saber se é o meu amor ou se é o amor do espírito, entendeu? Porque a gente vai estar vibrando na mesma faixa. Então, mais importante do que saber se é nosso ou se é de outra mente, é saber a natureza do pensamento, a natureza do sentimento que nós estamos veiculando naquela hora. Legal. Tem mais perguntas. Fabrício Dias. O grau de mediunidade, digamos assim, é influenciado pela quantidade de vezes que encarnamos nesse plano? Ou seja, quanto mais encarnamos, mais desenvolvida é essa mediunidade do que outra pessoa que encarnou poucas vezes nesse plano? Tem uma pergunta que é parecida, é isso? Como compositor... É para ler junto? Sim ou não? Tá, então vamos responder aquela... Não, então volta, por favor, para eu ler de novo. Obrigada. Tá perguntando se o número de vezes que a gente encarna está influenciado se nós vamos ser médiums ou o grau de mediunidade, se isso influencia. Nossa, eu não vejo uma relação direta entre a quantidade de vezes, mas principalmente pela qualidade da vida que a gente leva. Tem pessoas que encarnam
1.234 vezes. E continuo basicamente a mesma coisa. Tem pessoas que com 2, 3 dão um salto quântico, né, na própria vida. E às vezes dentro da própria existência, nossa, ainda bem que eu mudei, né? Se eu me olhasse há 10 anos atrás... Não me reconheceria. Exatamente. Então, acho que não tem muito a ver com quantidade, mas com a qualidade da vida que a gente desenvolve. Sim, e aí a mediunidade pode vir tanto para espíritos que estão num grau evolutivo mais baixo quanto mais alto. Só tem espírito evoluído, médium? Não, de jeito nenhum. Ai, se fosse assim, amiga, eu não estaria, né? Eu não seria médium, que de evoluído ainda estou longe. Bem longe. Mas o interessante é que a mediunidade pode vir como missão. E aí a pessoa... E é uma dificuldade. A pessoa já tem um grau evolutivo maior. Tá. Então, ela não vem para fazer o bem somente para si, mas para uma coletividade. Entendi. Né? A gente vê, por exemplo, o caso do Chico Xavier. Claramente uma mediunidade missionária, né? A gente vê Divaldo Franco, né? O próprio Jerônimo Candinha, que fundou Palmelo, né? E o Centro Espírita Luz e Verdade, que até hoje está em pé. E era o hospital... Era o sanatório, era o orfanato, era o asilo, assim, num raio de milhares de quilômetros. Então, uma pessoa que veio para fazer aquele trabalho em benefício de uma comunidade. Tem a mediunidade provacional, que a pessoa não tem mais o que espiar, mas ela tem que provar que realmente é boa, que ela já chegou naquele patamar. E tem a mediunidade expiatória, né? Em que você, usando a faculdade mediúnica, vai tentar consertar os erros do passado. Né? Legal. Rafael Lenze, quais as consequências de uma vida desregrada de um médium? Que a gente falou aqui que se ele não se reeducar, ele vai ter essa vida desregrada. E quais seriam as consequências disso? Bem, são as piores possíveis, né, gente? Primeira delas, a perturbação mental. Porque a perturbação mental tem vários graus. Mas quando ele está envolvendo o fenômeno mediúnico, na maioria das vezes ele desemboca para processos obsessivos. E pode chegar até a possessão, em que o espírito realmente passa a controlar completamente o encarnado e tira dele temporariamente a sua autonomia, né? É um processo muito doloroso e as pessoas podem passar por aquilo que em muitos momentos pode ser confundido com a loucura, né? Um médium perturbado, ele pode chegar à loucura, porque quanto mais sensibilidade e menos disciplina, menos autocontrole, maior a perturbação, né? E as pessoas podem, por exemplo, se envolver com bebida, com drogas, com sexo, com exercício do poder, com a projeção pessoal, ficarem cheios de si, quando na realidade o fenômeno mediúnico não pertence a nós, pertence aos espíritos que governam, né, essas manifestações. O médium é um instrumento. Exatamente. Né? Mais perguntas. A Paulene aqui está falando, parabéns, equipe. FEB TV, a transmissão está ótima. Obrigada! Que bom que está dando tudo certo. Mais perguntas. Marcelo Cavalcante. Como compositor, como disciplinar a mediunidade de um modo que as composições não sejam apenas mediúnicas, mas tenham alinhamento com a doutrina espírita? Seria como interferir numa composição que é psicografada? Eu não entendi assim. Eu entendi como a pessoa, em vez de ser só um fenômeno, tenha também essa concordância com os ensinamentos espíritas. Foi o que eu entendi ali. Espero que esteja certo, Marcela. Se não, comenta aí de novo. O interessante é a gente ver que quanto maior é a disciplina e o preparo moral do médium, mais sublimado é o fenômeno que ele veicula. Então, e também o conteúdo. E também o conteúdo. E tem gente que vai veicular conteúdos excelentes porque está cuidando da sua autodisciplina, do seu autoaperfeiçoamento, né? E com certeza, se esse compositor ou um escritor, né, qualquer artista, se ele estiver compartilhando de uma região vibratória superior,
o conteúdo superior naturalmente vai vir em direção a ele, né? E se tiver que ser doutrinário espírita, será, mas não obrigatoriamente. Sim. Né? Interessante. Porque não é porque é médium que vai vincular mensagens de caráter espírita. Não, às vezes não. Porque a gente vai aprender com as comunicações, até as torturadas, né? Aquelas difíceis, em que a pessoa está com muita raiva, quer se vingar e escarnece, faz chacota. A gente vai aprender com isso, o que não se deve fazer, né? Enquanto pessoa, enquanto manifestante. Mas o conteúdo espiritualizante e não necessariamente espírita. Sim. Então, a gente não deve procurar ficar dentro de uma caixinha, né? Porque a mediunidade é muito ampla. Então a mediunidade ela não é relativa a nenhuma religião especificamente, né? Não, com certeza não. Tanto que nós temos manifestação mediúnica em praticamente todas as crenças. Tem sempre uma figura que é uma sacerdotisa, alguma pessoa que está eleita para fazer esse papel, né? Nas grandes religiões, todas a gente vê essa categoria de pessoas. É interessante que em todas as organizações humanas a gente tem o líder administrativo, né, assim dizer, o chefe da tribo, né, aquele que comanda, que dá as organizações, o legislador, né, e tem a pessoa que entra em contato com o espiritual. A gente pode olhar em todas, não fica nenhuma que não tenha esse papel. Às vezes o papel não está preso a um pequeno grupo, mas faz parte da vivência da própria comunidade. Mas não existe nenhuma civilização que retirou isso da sua vida. Sim, essa comunicação. Exatamente. Então, a gente não deve procurar ficar pensando muito em deixar isso preso dentro de um contexto, porque a mediunidade, volto a dizer, é uma capacidade humana e quando estiver bem desenvolvida, vai fazer bem para a humanidade inteira. Mas as outras religiões, por mais que tenham a comunicação, a relação é diferente, né? Assim, a explicação que se dá para isso e a forma com que se trabalha do espiritismo tem especificidades. Com certeza tem. Eu, como já estudei todas, porque eu gosto muito de estudar, né? Principalmente a matéria mediúnica é uma coisa que me chama muita atenção. O histórico da mediunidade, nós temos grandes livros que falam sobre isso, né? De historiadores mesmo, gente que vai atrás, que registra com técnica científica, né? Que hoje em dia é necessário para que essa verdade seja colocada em vários contextos. Então, eu já estudei muito. E o que eu vejo? A explicação espírita para isso me parece a mais clara. Sim, se encaixa para você, né? Agora, todo mundo que quiser fazer essa comparação é aberto, né? Porque o espiritismo não guarda a última palavra para nada. Com certeza. Todo mundo tem que exercitar o seu próprio senso crítico, o seu próprio crivo da razão. Então, estudar tudo, comparar e guardar o que é bom, né? Com certeza. O Regis Carneiro, como começar a desenvolver? Acho que a gente podia explicar melhor. Uma pessoa que quer ou sente que precisa... O que ela deve procurar primeiro? Assim, primeiro passo. Primeira coisa, desenvolver o estudo. Não é possível você chegar a produzir um fenômeno mediúnico harmonioso desconhecendo as leis e as práticas desse fenômeno. E esse estudo pode ser sozinho, em sala, fazendo curso? Mediunidade, por natureza, é um conceito coletivo. Né? Porque você não consegue, por exemplo... veicular a mensagem do espírito e conversar com ele mesmo, né? Não é uma coisa que você dê conta de sair daqui, passar para lá, né? Bate é a mesma coisa de tentar jogar ping-pong sozinho. Sim, não tem jeito. E tênis também, não dá. Vai ficar pulando na rede, jogando a bola, não tem como. A velocidade é impossível. Então, médium já significa intermediário. Se é intermediário, é porque tem uma coisa aqui, uma coisa lá e um elemento no ligando, meio. No mínimo. Então, no mínimo, 3 elementos. Então, a prática mediúnica é sempre alguma coisa voltada para o coletivo. Nem que seja um coletivo de 3. No mínimo. Um aqui, outro ali e um servindo de intermediário. Mas a pessoa deve estudar para si mesma praticamente todo o tempo. Sim. Tirar um tempinho todos os dias para ler um pouco, para conversar com alguém, né? Fazer uma pesquisa, aprofundar um conceito. E hoje em dia temos cursos, né, para estudar e praticar a mediunidade.
O curso é disseminado pela Federação Espírita Brasileira com o nome de Mediunidade, Estudo e Prática, né? Educação ou Prática Mediúnica, varia o lugar onde está colocado, as pessoas escolhem um título diferente. Mas são reuniões específicas em que as pessoas interessadas em se tornarem médiums ostensivas, dentro de um espaço reservado para aquilo, vão estudar o fenômeno mediúnico, vão estudar a doutrina espírita, seus fundamentos, e depois aprender a fazer a prece, exercício de concentração, de percepção, para depois haver a manifestação mediúnica. Sim. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas procurem uma casa espírita, que procurem ver o programa, que comprem os livros, que estudem, né, que compartilhem e que aprendam principalmente a se desenvolver como pessoas. Sim, tudo atrelado, né? Exatamente. E um jovem pode estudar mediunidade, ter uma idade mínima ou pelo menos uma recomendação? Existe? Bem, pela legislação, a gente sabe que 18 anos é a idade recomendada legalmente, né? Porque, inclusive, em outros países que não têm a mesma liberdade religiosa do Brasil, é uma bênção maravilhosa, né? Verdade. A gente é que às vezes reclama de boca cheia, entendeu? Não precisa reclamar de nada. Em outros lugares, você precisa, para fazer uma reunião que tenha conteúdo espírita, você tem que se registrar na delegacia. Que isso, gente? É É verdade. No Congressos Espíritas, a gente entra em contato com pessoas do mundo inteiro, né? E as pessoas relatam como é difícil chegar a constituir. Vai alugar uma sala que é para trabalhar conteúdo espírita, você tem que entregar atestado de idoneidade de todo mundo que vai entrar, fica o policial do lado de fora, sabe? É assim uma coisa que está cheia de controles, né, e rotinas de segurança. Desconhecimento Exatamente. E aqui no Brasil, por uma questão legal, a gente recomenda que o jovem comece a partir dos 18 anos, né? Se ele tiver... mas um jovem mais novo pode sentir, passar por fenômenos mediúnicos, né? Ah, com certeza, porque o fato de ele legalmente estar habilitado aos 18 anos para fazer as suas escolhas, né? Não significa que ele não vá viver o fenômeno mediúnico antes disso, né? E os grandes médiuns realmente não ficam presos nesses limites. A gente observa, por exemplo, essa importância dos 18 anos, porque tem jovem que vai ser médium, mas ele não é de família espírita. Nossa, imagino complicado. Pois é, relação. Então, a partir dos 18 anos, ele tem condição de fazer as próprias escolhas, de se tornar responsável por elas, né? Então, é por isso que a gente recomenda. Inclusive, a juventude espírita, né, vai até 21 anos. Então, a pessoa vai estudando, sentir uma necessidade maior, tem um fenômeno mediúnico mais ostensivo aí envolvido, procura um complemento. Mas aí a casa espírita vai estar preparada para orientá-lo, né? Legal. E se a pergunta que surgiu, se o meu centro espírita não oferece cursos de mediunidade, o que eu posso fazer? Bem, você fica estudando sozinho, ou vai procurar outro lugar, ou vai conversando com as pessoas para ver se abre, né? Porque às vezes por causa de realmente não vai abrir. Mas tem hora em que aparece muita gente, né? E também às vezes precisa aparecer o curso para as pessoas aparecerem. Sim. Então, os 2 ou 3 movimentos são super bem-vindos. Eu estudo sozinha, porque vejo a minha necessidade, procuro até outro porque o aprimoramento lugar. também parte do seu esforço individual, Exatamente. Né? Mas eu posso procurar outro lugar e também posso abrir caminho no próprio local onde eu estou para que aquilo sirva não só a mim, mas a outras pessoas também. O importante é realmente insistir e estudar realmente, né? E mostrar real interesse e respeito. Porque tem gente que se vocês não abrirem com essa mediunidade, eu vou embora, procurar outro lugar. Aí é o primeiro sinal de desequilíbrio, né? Se você não tiver paciência para construir um contexto positivo para a sua necessidade mediúnica, como é que você vai provar para as pessoas que você realmente está bem intencionado, verdade, né? Tem que harmonizar isso. Estou ficando com a boca cheia, se quiser tem eu também quero. Mais perguntas. Edson Wagner Lacerda. Por 2 vezes senti uma presença e no momento chorei abundantemente. Mas com a certeza de que aquela tristeza que me fazia chorar não era minha. Seria algum irmão do outro plano querendo ajuda ou dividindo sua angústia comigo?
Será que a gente pode dizer assim, não é? Isso acontece mais do que a gente imagina, né? Olha. Porque como a gente vive em universos paralelos, né? Nós estamos aqui no mundo físico, que é uma dimensão bem concreta, né? Bem materializada. Palpável, né? Com todos os sentidos funcionando. Mas nós temos N dimensões espirituais. E a gente está convivendo com elas o tempo inteiro. Do nosso lado estão passando os espíritos perturbados, os espíritos tristes, os alegres, né, os benfeitores, os amigos. Nós estamos aqui num mar de vibrações. A gente fica dizendo, nossa, hoje em dia deve ter onda de celular para tudo quanto é lado. Tem, mas onda de celular não é nada comparado com a quantidade de ondas de pensamento com as quais a gente convive o tempo inteiro. E a gente vai captando essas ondas. E por isso que muitas vezes nosso humor oscila. A gente tem uma hora que está muito eufórico. Por quê? Isso é uma coisa legal a gente estudar depois com a teoria dos campos mórficos. Quando você entra numa região de pensamento, você não está entrando em contato com uma, duas pessoas. Você está compartilhando uma região de onda com todas as mentes que estão naquela mesma região de onda. Isso significa, ao mesmo tempo, milhões de pessoas. Um Wi-Fi aberto, sem senha. Exatamente. E você entrou ali, clicou em cima daquela onda, você vai ficar em contato. Você vai se conectar. Então, pode chegar, irmão, pedindo ajuda ou dividindo a angústia, né? E se a gente começar a se sentir, assim, exagerado, né? Jogado aos seus pés, exagerado, fora do controle, com certeza nós temos ali uma amplificação da nossa própria percepção. Então, passando por isso, a atitude seria fazer uma prece, tentar se concentrar, exatamente, se harmonizar. Porque o espírito que chega, ou para dividir a angústia ou para pedir ajuda, ele está precisando de harmonia. Sim. Então, o primeiro passo é 1, 2, 3, serena, respira fundo, né? E vamos fazer a prece, vamos fazer uma leitura edificante, vamos procurar identificar o que foi que nos tirou daquele equilíbrio para a gente retornar, né? Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito de repetir para mim mesmo, inclusive em vários momentos, né? Em que ele diz que a nossa evolução, a gente mede, não é porque a gente para de se desequilibrar, porque no nível evolutivo que a gente está, isso é praticamente impossível, né? Mas a gente vai vendo que está evoluindo a partir do momento em que o ponto de desequilíbrio diminui com relação ao ponto de equilíbrio. Então, eu me desequilibrava aqui, levava anos para voltar ao normal. Agora eu estou levando meses, agora eu estou levando dias, agora eu estou levando horas, agora minutos, segundos. Beleza, né? Então estou melhorando. Por quê? Entendi. Eu me desequilibro, mas o meu reequilíbrio vem mais depressa. Então, sim, a gente ajuda mais. A retomada, né? A gente ajuda mais a si mesmo e ajuda mais aos outros, né? Interessante. Simone Henrique. Então, se a mediunidade de uma pessoa pode ser tirada por mau uso, o que dizer sobre a magia negra, bruxaria, etc.? Ela está dizendo, já que a gente conversou que se a pessoa não pode parar a própria mediunidade, mas vendo que aquilo ali não está fazendo bem para ela ou para os outros, que está sendo desequilibrado, que isso poderia ser tirado de alguma forma, não é? Vamos fazer uma metáfora aqui que não é 100% adequada, mas que dá conta disso aí. Digamos que uma pessoa entra para uma quadrilha. E quando ela quer sair... Não, quadrilha criminosa, né? E na hora que ela quer sair, todo mundo deixa? De boa? Não, imagina pode que ir, não. Irmãozinho, beleza, tá? Continua sua vida. Obrigado pelo trabalho. Não é bem assim, né? Todas as vezes em que a gente manipula as energias espirituais voltadas para o desequilíbrio, para a desarmonia, para fazer mal aos outros, a gente entra em conexão com todas as mentes desequilibradas que estão vibrando com essa mesma faixa. Então não é assim, né? Eu quero parar, acabou e vou embora. Não. É um trabalho louco para você se desvincular e deixar para trás essas ligações. E eu acho que o que a gente tinha falado da mediunidade ser tirada é realmente quando percebe-se que o domínio daquilo não vai ser alcançado, que a pessoa, ao invés de trabalhar, está sofrendo. Mas quando ela tem domínio, mas utiliza aquilo para o mau caminho, para, enfim, atingir pessoas, não sei,
como funciona. Mas aí isso sim seria uma responsabilidade dela. Mas né? aí não é nem somente ligado à magia negra, à bruxaria, mas o exercício desequilibrado de qualquer faculdade mediúnica pode redundar numa perda dela, para o próprio bem ou para o bem da coletividade. Mas aí eu acho que a pergunta dela é justamente isso. Então, por que existe magia negra e bruxaria se, quando está sendo mal utilizado, a espiritualidade corta? Porque nós temos livre-arbítrio. Então, eu não vou deixar você fazer nada. Não, o livre-arbítrio é colocado para todos os espíritos. E ele é exercitado. E só vai vir um corretivo, uma intervenção, se isso sair do limite. Mas cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. Eu posso me tornar um Chico, ou posso me tornar uma outra pessoa que vai fazer muita besteira. Mas eu é que escolho. E à medida em que eu vou escolhendo todos os dias, a gente vai criando novas conexões, né? Na década de 80, existia uma série literária chamada Enrola e Desenrola, da Edições de Ouro. E você contava, no mínimo, 80 histórias dentro de um único livro. Por quê? Porque no final de cada página, você tinha que fazer uma escolha. Se você quer que o fulano de tal faça isso, vá para a página tal. Se você quer que ele faça isso, assim, vá para a página tal. Então, ao final de cada página, você tinha que fazer uma escolha. E a nossa vida é assim. Se a gente quer tinham fazer... finais diferentes. Finais diferentes. Totalmente diferentes. Mais de 80 histórias dentro do mesmo livro. A nossa vida é um livro, mas a gente pode contar mais de 80 histórias na mesma existência, dependendo das escolhas que a gente faz a cada dia. Às vezes a cada minutinho, né? Sim. Então, se a gente começar a prestar atenção no que é que nós estamos fazendo com a existência que a gente recebeu, nossa, aí o fenômeno mediúnico só vai melhorar, né? Tanto em qualidade quanto em percepção, né? Não é vou dizer, só vou receber espírito bom. Não, eu vou receber os espíritos em desequilíbrio com harmonia. Tanto que um dos livros do André Luiz que trabalha a mediunidade, agora eu não me lembro se é no Missionários da Luz ou se é nos Domínios da Mediunidade, chega um espírito na reunião mediúnica que está em completo estado de perturbação. É o mais perturbado de todos. E eles trazem para a médium mais harmonizada, mais boazinha, mais tranquila. Mas como? Não combina. Ela é a única que tem a vibração suficiente para controlar o desequilíbrio desse espírito. Porque outros poderiam se deixar levar, né, por aquele transtorno. E como todas as ferramentas que a gente vem com o dom ou com a possibilidade de exercitar. A escolha do que fazer com elas é nossa. Agora, se aquilo realmente está ultrapassando, aí vão ter intervenções. Mas a gente tem a liberdade, né? É a mesma coisa a gente dizer, então por que tem assassino? Por que tem corrupto? Porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E a gente vai ter a liberdade de usar qualquer recurso que esteja presente na nossa vida. Eu acho que a gente já está indo para o final, a gente vai para a última pergunta, mas desde já eu queria agradecer a todo mundo que participou, que curtiu, que mandou coraçãozinho, que comentou. O que a gente não conseguiu falar agora, talvez a gente consiga responder depois, comentário por comentário. Então vamos para a última pergunta aqui, da Natália Mota. O fenômeno de sentir seu corpo paralisado. Você está consciente e não consegue se mexer. Assim que você acorda de um sono, seria sinal mediúnico? É uma das possibilidades, né? Não necessariamente. Não necessariamente. A pessoa pode ter algum distúrbio nervoso, pode fazer uma investigação médica aí, porque nem tudo que a gente apresenta de desarmonioso, né, ou diferente do natural, do dia a dia, é mediúnico. Às vezes é algum sinal corporal mesmo, ou psicológico, ou mental, que não está necessariamente atrelado a um fenômeno mediúnico. Por isso que vale a pena pesquisar. Exatamente. Vale a pena investigar o restante. Agora eu já descartei tudo, pode ser mediunidade. Então aí a gente vai... a própria depressão, né? O tratamento espiritual, ele deve ser acompanhado de um tratamento psiquiátrico, enfim, né? As duas coisas têm que andar juntas, né? Que o espiritismo não exclui nenhuma das ajudas que qualquer pessoa
possa receber, né? Mas acrescenta elementos que fazem todas as outras terapias funcionarem melhor, né? Ótimo. Então, galera, se você está aqui online com a gente, ao vivo, muito obrigada por ter entrado no horário, ter conseguido assistir aqui esse bate-papo. Mas se você está aí com a gente assistindo depois, obrigada também. Chame os amigos, porque esse vídeo vai ficar gravado nessa nossa timeline. E depois de um tempinho a gente coloca no YouTube também, porque, enfim, facilita a visualização. A gente vai continuar esse tema numa outra oportunidade, porque com certeza tem muita coisa para falar em outros vídeos ou em outras oportunidades ao vivo, não sei, quem sabe. E se você quiser continuar apoiando o trabalho do vlog, da FEB TV como um todo, todos os programas que o pessoal grava aqui, você pode acessar o site febtv.com.br/quero ajudar. E lá você vai ter várias oportunidades de ajudar, participar, assistir programas exclusivos, doar, enfim, saber como você pode ajudar tantos trabalhos que o pessoal faz aqui. Bom, queria agradecer você, Sheila, pela explanação, assim, explicou muita coisa para mim também, muitas dúvidas, acho que deu para dar uma adiantada pro pessoal também, que tá querendo aprender, conhecer, desde o começo da mediunidade, ou tirar dúvidas mais profundas. Enfim, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, foi muito legal participar aqui. E sinta-se em casa, espero que você veja os nossos vídeos e participe. Conto com vocês também, divulguem o nosso canal. E, antes da gente encerrar aqui, lembrem da promoção da camiseta. Tem um vídeo que a gente mostra lá na camiseta. Não tô com ela aqui agora, mas aqui na nossa timeline tem várias fotos dela, da nossa camiseta da Minha Nada Mole Encarnação. E se você quiser uma camiseta igual a essa, você pode participar da nossa promoção, em que você manda um videozinho pra gente de até 3 minutos falando da sua Nada Mole Encarnação e que a gente vai avaliar. Se você quiser, a gente pode publicar o vídeo. Caso você não queira, é só avisar a gente, e os melhores vídeos vão ganhar não só a camiseta, como outros brindes da FEB TV. Então, participe, a gente quer esses vídeos até sábado, então corra, faça, pode ser do celular, da webcam, o que vocês tiverem aí, o importante mesmo é o conteúdo, igual na mediunidade, certo? É isso aí. Então é isso aí, gente, muito obrigada novamente, Sheila, e até a próxima.